Notícias das Gerais. Oferecimento: Associação Mineira de Municípios. Olá, começa agora o Notícias das Gerais, informativo da Associação Mineira de Municípios, e neste programa você vai ver: aumento dos repasses dos royalties do minério faz crescer recursos para os municípios. Minas terá mais de 8.000 cadeiras para vereadores nas eleições de 2012 e os cuidados que os gestores devem ter ao realizar obras no período eleitoral. Minas Gerais é o principal estado minerador do Brasil. A atual forma de compensação financeira dos municípios pela extração do minério é feita com base no faturamento líquido das mineradoras, um valor considerado baixo pelo governo do estado. A AMM realizou um estudo que mostra quantos municípios podem receber caso o substitutivo do senador Aécio Neves, que propõe compensação sobre o faturamento bruto das mineradoras, seja aprovado. Segundo o estudo realizado pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico da AMM, a arrecadação dos royalties do minério em Minas Gerais chegou a 788 milhões de reais em 2011. Mas deste total, os municípios produtores receberam apenas 513 milhões devido à atual forma de distribuição. Isso porque a compensação das cidades é feita sobre o faturamento líquido das mineradoras, valor que varia entre 0,2% e 3%. Com a aprovação do substitutivo, a receita vinda da compensação dos royalties mais que dobraria. A arrecadação da União continuaria em 12%, a cota do Estado passaria de 23% para 30% e para os municípios produtores, o cálculo sairia de 65% sobre o faturamento líquido para 50% do faturamento bruto das mineradoras. De acordo com a simulação, os municípios produtores já teriam arrecadado 1 bilhão e 59 milhões de reais só nos primeiros 5 meses deste ano. A proposta ainda prevê a criação de um fundo de participação para ser dividido entre todos os municípios não produtores. Essa simulação que nós fizemos, que eu levei em conta apenas a alteração da alíquota, se eu for aplicar isso sobre o valor bruto, esse valor provavelmente vai triplicar. Ou seja, o volume de recursos realmente, com a aplicação dessas duas mudanças, aumento da alíquota e da base de cálculo, vai trazer assim, bastante recursos para os municípios, União e Estados, consequentemente. Essa proposta está sendo defendida pela campanha Minério com Mais Justiça e foi lançada em 18 de junho pelo governo de Minas Gerais. O substitutivo está na Comissão de Serviços e Infraestrutura. Se aprovado, vai tramitar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a quem caberá a decisão final. Minas Gerais terá 8.840 cadeiras para vereador nas eleições de 2012. Serão 569 vagas a mais em relação às eleições municipais de 2008. O levantamento é do Tribunal Regional Eleitoral e foi feito com base em informações dos cartórios eleitorais de todo o estado. O crescimento das vagas está amparado na Emenda Constitucional número 58 de 2009, que permite às cidades ampliarem a quantidade de cadeiras no Legislativo de acordo com o aumento populacional medido pelo IBGE. Mas o número máximo de vagas é definido pela Lei Orgânica do município. Ainda não existem levantamentos nem estimativas oficiais do tamanho destes gastos nos legislativos municipais. O período eleitoral tem regras com o intuito de coibir os abusos e a concorrência desleal. Na série produzida pelo Notícias das Gerais sobre condutas vedadas a agentes públicos e candidatos, os temas de hoje são a realização e inauguração de obras e a proibição da campanha institucional durante os 3 meses de disputa. Durante o período eleitoral é proibida a assinatura de convênios entre União e município e Estado e município. Durante os 3 meses de campanha, a transferência de recursos é permitida desde que cumpridos os seguintes requisitos: o convênio tenha sido assinado antes do dia 7 de julho, a obra já esteja em andamento e o calendário de execução esteja pronto. No caso de obra ainda não iniciada, se a administração tiver recebido os recursos para sua execução antes do dia 7 de julho, o município tem autorização para abrir processo de licitação e iniciá-la. O município pode fazer obras com recursos próprios.
né? Durante o período, durante toda a administração, inclusive nesse período de 3 meses, a administração não tem que parar por causa das eleições, né? A administração vai continuar agindo normalmente. Nós temos aqui na lei algumas vedações que visam evitar aquele oportunismo que nós falamos, né? Agora, a administração pública tem lá no seu orçamento, no orçamento municipal, tem verbas para a construção de uma escola. Ela resolveu começar isso em agosto. Não tem problema nenhum, porque ela estará fazendo essa obra com recursos próprios. Não está dependendo de transferências do Estado e transferências da União. O que a lei está vedando é a transferência. Se houver inauguração de obras durante este prazo, é expressamente proibida a participação de candidatos na solenidade. É vedada também a contratação de shows artísticos para comemorar o evento. Está vedado aos candidatos, todos os candidatos, candidato a prefeito, candidato a vice, candidato a vereador, comparecer na inauguração. Se ele vai lá e mesmo que ele não use a palavra, mesmo que ele não suba ao palanque da inauguração, ele compareceu. No caso dos shows, quem contrata o show é a própria administração. E a lei está dizendo que ela não pode contratar. Então, se houver shows artísticos na inauguração nesse período, não há dúvida nenhuma de que a responsabilidade é do administrador, que tiver, então, descumprido a lei. Durante o período eleitoral, é proibida a veiculação de publicidade institucional da Prefeitura ou Câmara de Vereadores em qualquer meio de comunicação. A exceção pode ser concedida apenas em casos de urgência. Fica permitida a publicidade de serviços que são absolutamente necessários, que surgirem excepcionalmente. Surge uma gripe lá no mês de setembro, né, um surto, e a administração planeja vacinar as pessoas. Então ela precisa informar a população que ela fará a vacinação contra a gripe suína no dia tal, no lugar tal, e etc. Então essa é uma publicidade necessária, inadiável. Neste caso, o que ela terá que fazer? O administrador terá que pedir autorização à Justiça Eleitoral para veicular aquela publicidade. Qualquer pessoa pode ajudar na fiscalização denunciando os abusos no portal do Tribunal Regional Eleitoral. O endereço é tre-mg.jus.br. Dentro do site, basta clicar na aba Denúncia Online para ter acesso ao formulário. Outros vídeos estão disponíveis na página da AMM TV. O endereço é portalamm.org.br/AMMTV. Um grande abraço para você e até a próxima. A AMM TV Minas passa por aqui.